Gente, antes de começar essa história que vai deixar vocês de queixo caído, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquelas amigas que precisam saber que tem que desconfiar de tudo. Porque a história de hoje é daquelas que você pensa que só acontece em novela, mas aconteceu comigo. E olha, eu achava que estava vivendo um conto de fadas. Tudo começou há 3 anos, quando conheci o Rafael numa festa de formatura de uma amiga minha. Ele era daqueles caras que chamam atenção logo de cara, sabe? Alto, bem vestido, cheiroso, daqueles que você olha e pensa, nossa, que homem. E o pior é que ele era educado, gentil, engraçado. A gente conversou a noite toda naquela festa, e quando percebi já estava amanhecendo e a gente ainda estava lá, sentados num canto, rindo de tudo. Ele me pediu o número, e no outro dia já me mandou mensagem. Começamos a sair, e em pouco tempo eu já estava completamente apaixonada. Ele dizia que trabalhava como consultor de empresas, que viajava muito para reuniões, que por isso tinha uma agenda meio maluca. Mas sempre que podia, estava comigo. Me levava em restaurantes bonitos, me dava presentes, falava que eu era a mulher da vida dele. Só que tinha uma coisa que sempre me incomodou, sabe? Eu nunca fui na casa dele. Ele dizia que morava sozinho num apartamento pequeno, meio bagunçado, que ele ficava com vergonha de me levar lá. Falava que estava reformando, que quando ficasse pronto ele ia fazer um jantar especial para mim. Eu achava estranho, mas também não queria ser aquela namorada pegajosa e insistente. Achei que ele só estava com vergonha mesmo, que era questão de tempo. A gente sempre se encontrava em restaurantes, no cinema, na minha casa. Ele dormia lá direto, mas sempre acordava cedo dizendo que tinha reunião, que precisava passar em casa para pegar as coisas. Eu entendia, né? Afinal, ele trabalhava muito, viajava bastante. Ou pelo menos era isso que ele dizia. Depois de 1 ano de relacionamento, ele pediu minha mão em casamento. Gente, eu chorei tanto naquele dia. Foi num restaurante lindo, com vista para a cidade toda iluminada. Ele se ajoelhou na frente de todo mundo e falou aquelas coisas lindas que toda mulher quer ouvir. Eu disse sim sem pensar 2 vezes. Tava realizando meu sonho, sabe? Começamos a planejar o casamento. Ele dizia que queria algo simples, só família e amigos próximos. Eu concordei, porque para mim o importante era casar com ele, não o tamanho da festa. Mas aí começaram a aparecer umas coisas estranhas. Ele sempre inventava desculpa para não marcar data. Dizia que o trabalho estava muito corrido, que precisava esperar passar aquele projeto importante, que logo logo a gente definia tudo. Foram se passando os meses, e eu comecei a ficar com aquela pulga atrás da orelha. Sabe quando você sente que tem algo errado mas não consegue colocar o dedo exatamente onde? Era exatamente isso. Eu tentava conversar com ele, mas ele sempre tinha uma explicação plausível, sempre me acalmava, dizia que eu estava sendo ansiosa, que logo tudo ia se encaixar. Até que um dia, há cerca de 6 meses atrás, aconteceu o que mudou tudo. Era uma quinta-feira à tarde, eu lembro perfeitamente porque eu tinha faltado no trabalho para resolver umas coisas da minha mãe que estava doente. Tava voltando para casa de Uber, e quando o carro passou por uma avenida ali perto da minha casa, eu vi o carro do Rafael. Era o carro dele sim, eu tinha certeza, porque ele tinha aquele adesivo de uma empresa no vidro de trás, bem característico. Ele estava parado num sinal, e tinha uma mulher no banco do carona. Uma mulher bonita, bem arrumada, rindo de alguma coisa que ele estava falando. E no banco de trás, eu consegui ver, tinha crianças. Gente, meu coração gelou naquela hora. Pensei em 1000 coisas. Seria prima dele? Irmã? Alguém que ele estava dando carona? Pedi pro motorista seguir o carro. Eu sei que parece loucura, mas eu precisava saber. A gente seguiu por uns 15 minutos, até que o Rafael estacionou na frente de uma casa linda, enorme, com jardim e tudo. Ele desceu do carro, abriu a porta para a mulher, e as crianças saíram correndo. Eram 3. 2 meninos e uma menina. E gente, a cena que eu vi me fez sentir como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito. Ele abraçou as 3 crianças, pegou a menor no colo, e entrou com a mulher na casa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se fosse a família dele. Porque era a família dele. Eu só não sabia. Paguei o Uber ali mesmo e fiquei parada na calçada, do outro lado da rua, sem acreditar no que tinha acabado de ver. Meu noivo, o homem que dizia me amar,
que tinha me pedido em casamento, que dormia na minha casa, tinha uma esposa e 3 filhos. E ele tinha escondido isso de mim por 3 anos. Fiquei ali parada por uns 20 minutos, acho, tentando processar aquilo tudo. Minha cabeça estava girando, eu não conseguia pensar direito. Quantas vezes ele tinha mentido para mim? Quantas viagens de trabalho eram na verdade fim de semana com a família? Quantas reuniões importantes eram na verdade jantares com a esposa e os filhos? Anotei o endereço da casa, tirei foto da placa do carro, de tudo. Precisava de provas, né? Porque eu sabia que quando eu confrontasse ele, ele ia negar, ia dizer que eu tinha visto errado, que tinha uma explicação. Homem mentiroso sempre tem explicação para tudo. Voltei para casa num estado deplorável. Chorei, gritei, quebrei o porta-retrato que tinha foto dele na sala. Minha mãe ficou desesperada, me perguntando o que tinha acontecido. Eu contei tudo para ela, e ela ficou tão chocada quanto eu. Ela sempre tinha gostado do Rafael, achava ele um genro perfeito. Nós duas ficamos abraçadas chorando naquela tarde toda. À noite, ele me ligou como se nada tivesse acontecido. Disse que estava com saudade, que queria me ver, se podia passar lá em casa. Eu fingi que estava tudo normal, disse que estava cansada, que tinha sido um dia difícil com minha mãe no hospital, que era melhor a gente se ver no dia seguinte. Ele aceitou numa boa, desejou que minha mãe melhorasse logo, disse que me amava. Eu quase vomitei quando ouvi aquilo. Aquela noite eu não consegui dormir. Fiquei revirando tudo na minha cabeça, pensando em todos os sinais que eu tinha ignorado. A forma como ele nunca me apresentava para os amigos dele, como ele sempre desligava o celular quando estava comigo dizendo que era para focar em mim, como ele nunca podia passar feriados comigo porque sempre tinha compromissos de família. Família! Que ironia, né? No dia seguinte, em vez de ficar chorando e me lamentando, eu decidi agir. Porque olha, eu podia ser muita coisa, mas boba eu não era. Se tinha uma coisa que minha mãe sempre me ensinou era para não deixar homem fazer de boba comigo. E esse cara tinha me enganado por 3 anos da minha vida. 3 anos que eu nunca ia ter de volta. Liguei para uma amiga minha que trabalha numa empresa de investigação. Sim, dessas de investigador particular mesmo. Pedi para ela descobrir tudo sobre o Rafael. Tudo. Nome da esposa, idade das crianças, quanto tempo eles eram casados, onde ele realmente trabalhava. Eu queria todas as informações possíveis. Enquanto isso, continuei agindo normal com ele. A gente se via, eu fingia que estava tudo bem, que eu ainda estava planejando nosso casamento. Por dentro eu estava morrendo, mas por fora eu mantinha a compostura. Aprendi uma coisa nessa vida: vingança é um prato que se come frio. E a minha ia ser gelada. Demorou uma semana para minha amiga conseguir todas as informações. E gente, quando ela me passou o relatório, eu descobri que a situação era pior do que eu imaginava. O Rafael era casado há 15 anos. 15 anos. Ele tinha conhecido a esposa na faculdade, casaram logo depois de formados, tiveram os 3 filhos. Ele trabalhava numa empresa normal, num cargo normal, nada daquele glamour de consultor internacional que ele me vendia. Ou seja, a vida inteira que ele tinha me contado era mentira. As viagens. Mentira. O apartamento que ele estava reformando. Mentira. O trabalho super importante. Mentira. Tudo. Absolutamente tudo era mentira. Eu tinha me apaixonado por um homem que não existia. Um personagem que ele tinha criado para me enganar. Mas a informação mais importante que minha amiga me passou foi o telefone da esposa. Mariana. Ela se chamava Mariana. E quando eu vi a foto dela no relatório, vi que ela era bonita, elegante, e pelos posts nas redes sociais que minha amiga tinha conseguido acessar, ela parecia ser uma mãe dedicada e uma esposa apaixonada. Ela não fazia ideia de que o marido tinha outra vida. Fiquei uns dias pensando no que fazer. Parte de mim queria expor ele publicamente, contar para todo mundo o tipo de pessoa que ele era. Mas aí eu pensei, e a Mariana? E as crianças? Eles não tinham culpa de nada. Principalmente as crianças. Elas não mereciam ter a imagem do pai destruída, mesmo ele sendo um mentiroso desgraçado. Então eu tomei uma decisão. Eu ia contar para Mariana, mas de forma respeitosa. Ela merecia saber a verdade, merecia saber com quem ela estava casada. E depois,
Ia confrontar o Rafael. Mas antes disso, eu precisava de mais uma coisa. Marquei de encontrar com o Rafael num sábado à tarde. Disse que queria conversar sobre o casamento, que tinha achado um lugar perfeito para a cerimônia e queria mostrar para ele. Ele ficou todo animado, disse que ia ser maravilhoso. Eu só pensei, você não faz ideia do que te espera. Mas antes do sábado, na sexta-feira à tarde, eu fiz uma ligação. Peguei o telefone, respirei fundo e disquei o número da Mariana. Minha mão estava tremendo, meu coração estava acelerado, mas eu precisava fazer isso. Pelo bem dela, pela dignidade dela, e pela minha também. Ela atendeu no terceiro toque. A voz dela era doce, educada. Alô? Eu quase travei, mas consegui falar. Mariana? Você não me conhece, mas meu nome é Laura e eu preciso muito conversar com você sobre o Rafael. Pode ser pessoalmente? É importante. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio tenso, daqueles que você sente que a pessoa está processando informação. Depois ela perguntou, sobre o Rafael? Meu marido. Eu respirei fundo e respondi, sim, seu marido. Eu realmente preciso conversar com você. Pessoalmente, se possível. Eu sei que é estranho, mas por favor, confie em mim. Ela hesitou, e depois disse que podíamos nos encontrar naquela mesma tarde, num café que ficava longe da casa dela e do trabalho do Rafael. Ela não era boba também. Já tinha percebido que aquilo não era uma ligação qualquer. Quando cheguei no café, ela já estava lá. Reconheci ela na hora pelas fotos que eu tinha visto. Ela era ainda mais bonita pessoalmente, e eu senti um aperto no peito. Aquela mulher não merecia o que estava prestes a descobrir. Mas ela precisava saber. Me sentei na frente dela, pedi um café, e antes que ela pudesse falar qualquer coisa, eu disse, Mariana, o que eu vou te contar agora vai ser difícil de ouvir. Mas você precisa saber. Eu e o Rafael estamos juntos há 3 anos. Ele me pediu em casamento há 1 ano. Ele me disse que morava sozinho, que nunca tinha sido casado, que não tinha filhos. Eu descobri a verdade há 2 semanas. O rosto dela foi perdendo a cor conforme eu falava. Ela ficou pálida, os olhos encheram d'água, mas ela não chorou. Ela só ficou me olhando, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Eu continuei, eu não sabia de você. Não sabia das crianças. Se eu soubesse, eu nunca teria ficado com ele. Eu vim aqui porque você merece saber com quem você está casada. E então eu mostrei tudo para ela. As mensagens dele para mim, as fotos que a gente tinha tirado juntos, o anel de noivado que ele tinha me dado. Ela foi olhando tudo em silêncio, e eu via o coração dela se partindo com cada imagem, com cada mensagem. Era horrível ver aquilo, mas era necessário. Quando terminei de mostrar tudo, ela finalmente falou. A voz dela estava trêmula, mas tinha uma força ali também. Quanto tempo você disse que vocês estão juntos? 3 anos. Eu respondi. Ela fechou os olhos e soltou uma risada amarga. 3 anos. 3 anos ele conseguiu manter 2 vidas. Eu achava que ele estava trabalhando demais, viajando muito. Chegava tarde em casa, saia cedo. E eu, idiota, preocupada com ele, dizendo para ele descansar, que estava se matando de trabalhar. A gente ficou conversando por mais de 2 horas. Ela me contou sobre o casamento deles, sobre como ele era em casa, sobre as crianças. E, gente, ouvir aquilo foi bizarro, porque era como se ela estivesse falando de uma pessoa completamente diferente do Rafael que eu conhecia. O Rafael que eu conhecia era sedutor, romântico, atencioso. O Rafael dela era um pai presente, um marido dedicado, alguém que ajudava nas tarefas de casa e levava as crianças na escola. Era como se ele fosse 2 pessoas completamente diferentes. E talvez ele fosse mesmo. Talvez ele tivesse criado 2 personagens e conseguido viver 2 vidas paralelas sem que nenhuma das 2 soubesse da outra. Até agora. Antes de nos despedirmos, Mariana me agradeceu. Com lágrimas nos olhos, ela segurou minha mão e disse: Obrigada por ter coragem de me contar. Muitas mulheres na sua posição não fariam isso. Você me salvou de continuar vivendo numa mentira. Eu disse para ela que ela não precisava me agradecer, que eu só tinha feito o que era certo. A gente combinou de não contar nada para ele ainda. Mariana queria se preparar,
queria conversar com o advogado, entender seus direitos. E ela queria fazer isso do jeito dela, no tempo dela. Eu respeitei completamente. Era a vida dela, o casamento dela, os filhos dela. Ela que tinha que decidir como lidar com aquilo. Mas eu também tinha meu momento de confronto marcado. No sábado, quando eu ia encontrar com o Rafael para supostamente falar sobre o casamento, eu ia acabar com aquela farsa de uma vez por todas. Chegou o sábado. Eu tinha pedido para minha amiga, aquela investigadora, me acompanhar e ficar de longe gravando tudo. Eu queria ter registro daquilo, queria ter prova da reação dele quando eu confrontasse. E principalmente, eu queria proteção. Não que eu achasse que ele fosse me fazer mal fisicamente, mas nunca se sabe como um homem acuado vai reagir. Marquei com ele num parque. Um lugar público, com bastante gente, onde ele não pudesse fazer escândalo. Quando ele chegou, estava todo sorridente, me abraçou, me beijou. Eu tive que fazer um esforço gigantesco para não empurrar ele longe de mim. Mas mantive a calma. Lembrei que vingança se come fria. A gente se sentou num banco, e ele começou a falar sobre o futuro, sobre nossa vida juntos, sobre os planos que ele tinha. Cada palavra era uma mentira, e eu estava cansada de ouvir mentiras. Então eu interrompi: Rafael, eu preciso te fazer uma pergunta. E eu quero a verdade. Você mora sozinho? Ele ficou surpreso com a pergunta, mas rapidamente recompôs a expressão e disse: Claro que sim, amor. Por que você tá perguntando isso? Eu respirei fundo e falei: Porque eu sei que você é casado. Sei que você tem 3 filhos. Sei que você mora numa casa linda com sua esposa Mariana há 15 anos. Sei de tudo, Rafael. De tudo. Gente, o rosto dele. Eu nunca vou esquecer a expressão de puro terror que passou pelo rosto dele naquele momento. A cor sumiu, a boca ficou aberta, os olhos arregalados. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele ficou ali, congelado, tentando processar o fato de que tinha sido descoberto. Depois de uns segundos que pareceram uma eternidade, ele tentou negar. Disse que eu estava louca, que não sabia do que eu estava falando, que alguém tinha me passado informação errada. Mas aí eu mostrei as fotos. A foto da casa dele, a foto dele com a família, a certidão de casamento que minha amiga tinha conseguido. Tudo. Quando ele viu que não tinha mais como negar, ele mudou completamente. Começou a chorar, a pedir desculpas, a dizer que tinha sido um erro, que ele me amava de verdade, que ele não sabia como aquilo tinha acontecido, que tinha se envolvido demais e não sabia como sair daquela situação. Ele me implorou para não contar para Mariana, disse que isso ia destruir a família dele, que as crianças não mereciam aquilo. E sabe o que mais me revoltou? É que mesmo naquele momento, pegando ele com a mão na massa, ele ainda estava pensando em salvar a própria pele. Não tinha uma palavra de remorso genuíno, não tinha uma tentativa real de pedir desculpas pelo que ele tinha feito comigo. Era tudo sobre ele, sobre o que ele ia perder, sobre as consequências que ele ia sofrer. Eu olhei para ele com todo o desprezo que eu estava sentindo e falei: Sabe o que é engraçado, Rafael? Você tá preocupado com a Mariana descobrir, mas já é tarde demais. Eu já falei com ela. Eu contei tudo. Mostrei tudo. E ela já tá conversando com o advogado para pedir o divórcio. Então você não precisa mais se preocupar em manter 2 vidas. Porque agora você não tem nenhuma. Ele ficou em choque. Começou a gritar comigo, dizendo que eu tinha destruído a vida dele, que eu não tinha direito de fazer aquilo, que eu tinha me intrometido onde não devia. Eu levantei do banco, tirei o anel de noivado do dedo e joguei no chão na frente dele. Eu não destruí sua vida, Rafael. Você fez isso sozinho quando decidiu mentir para 2 mulheres durante anos. Quando decidiu construir uma vida baseada em mentiras. Eu só revelei a verdade. E a verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. E então eu fui embora, deixando ele ali, sozinho com suas mentiras e consequências. Nos dias seguintes, ele tentou entrar em contato comigo milhares de vezes. Ligações, mensagens, e-mails. Eu bloqueei ele em tudo. Não tinha mais nada que ele pudesse dizer que eu quisesse ouvir. Minha amiga investigadora me passou um advogado bom também, porque ele tinha me dado presentes caros durante o relacionamento, e eu queria devolver tudo. Não queria nada dele. A Mariana me ligou algumas semanas depois.
Ela tinha pedido o divórcio. Disse que no começo ele tinha tentado negar tudo, mas quando ela mostrou as provas que eu tinha dado para ela, ele não teve escolha a não ser admitir. Ele implorou para ela não se divorciar, disse que ia terminar comigo, como se ainda tivesse algo para terminar, que ia ser o marido melhor. Mas ela foi firme. Disse que não confiava mais nele, que não conseguia mais olhar para ele sem sentir nojo. O divórcio foi complicado, como todos são. Brigaram pela guarda das crianças, pela divisão dos bens. Mas Mariana tinha um advogado bom e conseguiu a guarda compartilhada, além de ficar com a casa e uma boa parte dos bens. Afinal, tinha sido ele quem tinha traído, ele quem tinha mentido. O juiz não foi nada simpático com ele. Quanto a mim, precisei de terapia. Não vou mentir e dizer que foi fácil superar aquilo. Foram 3 anos da minha vida jogados no lixo. 3 anos amando um homem que nem existia de verdade. Foi difícil voltar a confiar nas pessoas, difícil não ficar com medo de que todo homem que se aproximasse de mim estivesse escondendo alguma coisa. Mas sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que a gente nunca conhece ninguém de verdade. Que as pessoas podem esconder coisas absurdas, viver vidas duplas, e a gente não fazer a menor ideia. E que quando alguma coisa parece estranha, quando aquela voz dentro da gente diz que tem algo errado, a gente tem que ouvir. Porque geralmente tá certo. Também aprendi que a gente tem que confiar no nosso instinto. Se alguma coisa não faz sentido, se a pessoa tá sempre escondendo algo, se as histórias não batem, tem alguma coisa errada. E a gente tem direito de investigar, de procurar a verdade. Porque ninguém merece viver numa mentira. E para vocês que estão me ouvindo agora, fiquem atentas. Se o cara nunca te leva na casa dele, se ele sempre tem desculpa para não te apresentar para os amigos e família, se ele some em horários estranhos ou tem uma rotina que não faz muito sentido, investiga. Porque pode ser que ele não tenha nada a esconder, mas também pode ser que ele tenha uma família inteira escondida de você. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, eu posso dizer que tô bem. Realmente bem. Conheci um cara incrível, que desde o começo foi transparente comigo, que me apresentou para a família toda na primeira semana, que me leva na casa dele sempre que eu quero. A diferença é gritante. Quando um homem não tem nada a esconder, ele não esconde nada. É simples assim. E a Mariana também refez a vida. Conheci ela pessoalmente algumas vezes depois de tudo isso. A gente criou um vínculo estranho, né? Fomos as 2 vítimas do mesmo mentiroso. Ela me disse que hoje tá muito mais feliz sozinha do que estava naquele casamento baseado em mentiras. Que tá focando nas crianças dela e em si mesma. E que nunca mais vai aceitar menos do que merece de um relacionamento. Quanto ao Rafael, eu não sei o que aconteceu com ele depois do divórcio. Não quis saber, não me interessa. Ele fez suas escolhas e agora tem que viver com as consequências. Ele perdeu a esposa, perdeu a relação com os filhos, porque mesmo com guarda compartilhada, eles ficaram muito magoados quando descobriram o que ele tinha feito. Perdeu a casa, perdeu dinheiro. E perdeu a mim também, claro. Mas a maior coisa que ele perdeu foi a própria dignidade. Porque ele pode reconstruir uma vida financeira, pode até conhecer outra pessoa no futuro. Mas a imagem que ele criou, a reputação que ele tinha, isso foi destruído completamente. Todo mundo que conhece ele agora sabe o que ele fez. Sabe o tipo de pessoa que ele é. E isso não tem como apagar. Uma coisa que me perguntam muito é se eu me arrependo de ter contado para Mariana. Se eu acho que devia ter só terminado com ele e deixado pra lá. E a resposta é sempre a mesma: não. Eu não me arrependo nem um pouco. Porque aquela mulher merecia saber a verdade. Ela merecia ter a chance de tomar suas próprias decisões sobre a vida dela baseada em fatos reais, não em mentiras. Muita gente diz que eu devia ter ficado na minha, que não era da minha conta. Mas, gente, claro que era da minha conta. Eu estava sendo enganada também. E mais do que isso, eu não conseguiria viver comigo mesma sabendo que eu tinha informação que poderia salvar aquela mulher de continuar sendo enganada e eu não fiz nada. E para finalizar essa história toda, eu queria dizer uma coisa para vocês. Não importa quanto tempo você ficou com alguém, não importa quantos planos vocês fizeram juntos, não importa o quanto você investiu naquele relacionamento. Se você descobrir que a pessoa mentiu para você sobre algo fundamental, termina. Não fica dando segunda chance, não acredita em promessa de mudança, não se deixa convencer por lágrimas de crocodilo.
Porque quem te ama de verdade não te engana. Quem te respeita não vive uma vida dupla. E quem presta não constrói um relacionamento em cima de mentiras. É melhor ficar sozinha do que com alguém que te trata como segunda opção, como plano B, como a mulher que ele visita quando não tá com a família real dele. Você merece alguém que tenha orgulho de você, que te apresente para todo mundo, que não esconda nada. Alguém que te escolha de verdade, não alguém que te encaixa na vida dele quando dá, quando ele consegue escapar das obrigações reais que ele tem com outra pessoa. E se você tá ouvindo essa história e tá vendo sinais parecidos no seu relacionamento, para e pensa. Investiga. Porque é melhor descobrir uma verdade dolorosa agora do que viver anos numa mentira e descobrir quando já perdeu ainda mais tempo da sua vida. Eu perdi 3 anos com o Rafael. 3 anos que eu poderia ter usado para encontrar alguém de verdade, para construir algo real. Mas pelo menos eu descobri antes de casar com ele. Imagina se eu tivesse casado, se a gente tivesse tido filhos, se eu tivesse entrelaçado minha vida ainda mais com a dele, seria infinitamente pior. Então sim, eu agradeço por ter seguido aquele carro naquele dia. Agradeço por ter tido coragem de investigar, de buscar a verdade, de confrontar ele e de contar para Mariana. Porque se eu não tivesse feito isso, eu e ela estaríamos até hoje sendo enganadas por aquele canalha. E olha, não foi fácil. Teve dias que eu acordei e não queria sair da cama. Teve dias que eu chorei tanto que não conseguia mais respirar direito. Teve dias que eu me senti a pessoa mais idiota do mundo por não ter percebido antes. Mas eu sobrevivi. A gente sempre sobrevive. E fica mais forte. Porque no final das contas, a traição diz mais sobre o caráter de quem trai do que sobre a pessoa traída. Não foi culpa minha ele ser um mentiroso. Não foi culpa da Mariana ele ter decidido ter uma vida paralela. Foi escolha dele. E toda escolha tem consequência. A consequência dele foi perder tudo. A casa, a família, o respeito. Minha consequência foi aprender a confiar no meu instinto, a não ignorar os sinais, a valorizar a verdade acima de tudo. E a de Mariana foi descobrir que ela é forte o suficiente para recomeçar, que ela não precisa de um homem mentiroso ao lado dela para ser feliz. Então é isso, gente. Essa foi minha história. A história de como eu descobri que o homem que eu amava, que tinha me pedido em casamento, na verdade tinha uma esposa e 3 filhos escondidos de mim. A história de como eu liguei para essa esposa, contei tudo, e vi tudo desmoronar na frente dele. E se essa história te chocou, se te fez pensar, se te fez querer investigar aquele namorado que tá com você, compartilha esse vídeo. Compartilha com suas amigas, com suas irmãs, com toda mulher que você conhece. Porque quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente expuser esse tipo de comportamento, menos homens vão se sentir confortáveis para fazer isso. E se inscreve no canal também, porque infelizmente histórias como essas são mais comuns do que você imagina. E eu vou continuar contando, expondo, alertando. Porque a gente precisa cuidar uma da outra. A gente precisa avisar quando vê algo errado. A gente precisa ser a voz que fala quando todo mundo prefere ficar calado. Fica aqui meu recado. Não aceita menos do que você merece. Não ignora os sinais. Não deixa o medo de ficar sozinha te fazer aceitar qualquer migalha de afeto. Você merece alguém que te escolha, que seja honesto, que não esconda nada. E se a pessoa que tá com você agora não é assim, é melhor ficar sozinha mesmo. Porque solidão é melhor que companhia que te faz se sentir enganada. Um beijo enorme em cada uma de vocês que tá me ouvindo agora. Sejam fortes, sejam espertas, confiem no instinto de vocês. E lembrem, a verdade sempre vem à tona. Sempre. É só questão de tempo. Então é melhor você ser a pessoa que descobre a verdade do que a pessoa que fica sendo enganada até que todo mundo saiba menos você. E para terminar de verdade, vou contar um último detalhe que esqueci de mencionar. Sabe aquele anel de noivado que eu joguei no chão na frente do Rafael? Ele era falso. Descobri depois, quando fui devolver numa joalheria, que era zircônia, não diamante. Mais uma mentira dele. Mais uma farsa. Até o anel que simbolizava nosso amor eterno era mentira. Não podia ser mais emblemático, né? Então é isso. Cuidado com homens que vivem vidas duplas. Cuidado com promessas vazias. Cuidado com quem nunca te leva na casa dele. E principalmente, cuidado com quem te faz duvidar do seu próprio instinto.
Porque quando alguma coisa parece errada, geralmente é errada. Confie em você mesma. Mas espera que ainda tem mais coisa que eu preciso contar, porque a história não acabou exatamente aí. Algumas semanas depois de toda essa confusão, eu comecei a receber mensagens estranhas de números desconhecidos. Eram mulheres me perguntando sobre o Rafael, se eu realmente tinha namorado com ele, se era verdade tudo o que estava sendo comentado. E foi aí que eu descobri uma coisa chocante. Eu e a Mariana não éramos as únicas. Tinha mais mulheres. Pelo menos mais 3 que eu consegui confirmar. Gente, aquele homem era um mentiroso profissional. Era um mestre em enganação. Ele não estava só mantendo 2 vidas. Ele estava mantendo um verdadeiro harém de mulheres, todas achando que eram a única. Uma delas, a Fernanda, tinha conhecido ele há 5 anos. 5 anos antes de mim. Ela morava em outra cidade, e ele dizia que viajava para lá a trabalho. Na verdade, ele ia passar tempo com ela. Ela também achava que ele era solteiro, que morava sozinho, toda aquela história que ele tinha me contado também. Outra, a Paula, trabalhava na mesma empresa que ele. Eles tinham um caso há 2 anos. Ela sabia que ele era casado, mas ele tinha dito que o casamento estava acabado, que ele só estava esperando o momento certo para se separar, que ele amava ela de verdade. Todas as mentiras clássicas que homem casado conta para amante. E tinha ainda Júlia, que ele tinha conhecido num aplicativo de relacionamento 6 meses antes de tudo vir à tona. Ela também achava que ele era solteiro. E também nunca tinha ido na casa dele, sempre se encontravam em hotéis ou na casa dela. Quando todas essas informações começaram a surgir, eu criei um grupo no WhatsApp com todas elas, incluindo a Mariana. A gente precisava conversar, precisava juntar as peças do quebra-cabeça para entender a extensão das mentiras dele. E gente, quando a gente começou a trocar informações, foi assustador ver como ele tinha usado as mesmas histórias, as mesmas desculpas, as mesmas táticas com todas nós. Ele tinha um padrão. Sempre dizia que morava sozinho ou que o apartamento estava sendo reformado. Sempre inventava viagens de trabalho para justificar as ausências. Sempre dizia que a família era complicada e por isso não apresentava gente. Sempre dava presentes caros no começo do relacionamento para conquistar, mas depois ia diminuindo. Sempre tinha uma desculpa pronta para tudo. A Fernanda compartilhou com a gente que ela tinha até emprestado dinheiro para ele uma vez, quando ele disse que estava com problema no banco e precisava urgente. Ela nunca viu esse dinheiro de volta. E adivinha? Ele tinha pedido dinheiro emprestado para Paula também, com outra história diferente. E para mim ele nunca pediu porque eu sempre deixei claro que não tinha muito dinheiro guardado. Então, além de mentiroso e traidor, ele era também um aproveitador. Usava as mulheres emocionalmente e financeiramente. E o mais bizarro é que ele conseguia manter tudo isso organizado. Como ele não confundia as histórias. Como ele lembrava para quem tinha contado o quê. Era como se ele tivesse um caderninho mental com todas as mentiras catalogadas. A gente descobriu também que ele tinha vários celulares. Pelo menos 3 que a gente conseguiu confirmar. Cada um com um número diferente, cada um dedicado a um grupo de pessoas da vida dele. Um era o celular da família, que a Mariana conhecia. Outro era o celular das amantes, que eu e as outras conhecíamos. E provavelmente tinha mais que a gente nem descobriu. A Mariana contou que ela tinha achado um celular escondido no carro dele uma vez, mas ele tinha dito que era do trabalho, que a empresa tinha dado para ele, que era só para coisas profissionais. Ela acreditou, porque não tinha motivo para desconfiar na época. Mas agora tudo fazia sentido. Era um dos celulares que ele usava para falar com as amantes. Nós 5 mulheres nos tornamos amigas depois de tudo isso. É estranho dizer isso, mas a gente criou um vínculo. Todas tínhamos sido vítimas do mesmo cara. Todas tínhamos acreditado nas mesmas mentiras, todas tínhamos sido enganadas de forma similar. E juntas, a gente foi processando tudo aquilo, apoiando uma outra, curando juntas. A gente até marcou de se encontrar pessoalmente. Foi numa tarde de sábado, num café bem aconchegante. Foi estranho no começo, todas ali sentadas, sabendo que tínhamos beijado o mesmo homem, que tínhamos ouvido as mesmas declarações de amor. Mas depois que a gente começou a conversar de verdade, foi libertador. Cada uma contava sua história, e as outras confirmavam. Ele fez isso comigo também, ele disse a mesma coisa para mim,
eu também passei por isso. A Paula, que tinha trabalhado com ele, contou que no ambiente de trabalho ele era visto como um cara super profissional, dedicado, família. Todo mundo achava ele um exemplo de pai e marido. Ela mesma tinha acreditado nisso no começo, até que ele começou a dar em cima dela e contou aquela história de que o casamento estava ruim. Ela se sentiu especial, achando que ele tinha escolhido ela de todas as mulheres. Não sabia que ela era só mais uma. A Júlia, a mais nova de todas nós, tinha só 23 anos quando conheceu ele. Ela estava começando a vida adulta, era o primeiro relacionamento sério dela. E ele tinha se aproveitado disso, da ingenuidade dela, da falta de experiência. Ele tinha moldado aquele relacionamento exatamente do jeito que queria, e ela tinha aceitado tudo porque não sabia que podia exigir mais, que podia questionar. Quando ela descobriu sobre todas nós, ela entrou em colapso. Foi a que mais sofreu, acho. Porque além da traição, ela perdeu também aquela inocência, aquela capacidade de confiar plenamente nas pessoas. E isso é triste demais. Ver uma menina tão nova já tão machucada, já tão desconfiada do mundo. A Fernanda era a mais velha de todas. Tinha 42 anos. Ela tinha sido casada antes, tinha 2 filhos já crescidos. Ela achava que tinha experiência de vida, que sabia reconhecer mentira. E mesmo assim, caiu nas histórias dele. Isso mostra que não tem idade, não tem experiência que proteja completamente a gente de um mentiroso profissional. Eles são muito bons no que fazem. A gente decidiu, juntas, que não ia deixar barato. Não no sentido de vingança física ou algo do tipo, mas no sentido de que a gente ia expor o que ele fez. A gente criou um documento detalhado com toda a linha do tempo das mentiras dele, com prints de mensagens, fotos, comprovantes. E a gente mandou para algumas pessoas estratégicas, pro RH da empresa onde ele trabalhava, pros pais dele, pros amigos mais próximos. Não era para arruinar a vida dele gratuitamente. Era para que as pessoas soubessem o tipo de pessoa que ele era. Para que outras mulheres não caíssem nas mesmas mentiras. Para que ele tivesse que encarar as consequências dos atos dele de verdade, não só no âmbito privado mas também no social e profissional. A repercussão foi maior do que a gente esperava. A empresa demitiu ele. Disseram que não podiam ter alguém com aquela falta de caráter representando a empresa. Os amigos dele se afastaram. Muitos não acreditaram no começo, mas quando viram as provas, quando viram que eram 5 mulheres diferentes contando histórias consistentes, eles tiveram que aceitar a realidade. Os pais dele ficaram destruídos. A mãe dele me ligou uma vez, chorando, pedindo desculpas em nome do filho. Ela disse que não tinha criado ele para ser assim, que não entendia como ele tinha se tornado aquela pessoa. Eu disse para ela que não era culpa dela, que ele era adulto e tinha feito suas próprias escolhas. Mas dava para ver que ela estava se sentindo responsável de alguma forma. O Rafael tentou entrar em contato com cada uma de nós depois que tudo veio à tona. Mandava mensagens intermináveis, e-mails gigantes, tentava ligar a toda hora. Ele alternava entre pedir desculpas e tentar se justificar. Uma hora ele dizia que era viciado em sexo e precisava de ajuda. Outra hora dizia que tinha problema psicológico. Outra hora que tinha sido criado sem amor e por isso buscava validação em várias mulheres. Todas as desculpas do mundo. Mas nenhuma delas mudava o fato de que ele tinha conscientemente escolhido mentir para 5 mulheres diferentes ao mesmo tempo. Tinha escolhido construir relacionamentos baseados em mentiras. Tinha escolhido usar as pessoas emocionalmente e financeiramente. Isso não era doença. Era falta de caráter mesmo. A Mariana seguiu com o divórcio. Foi difícil, principalmente por causa das crianças. Elas sofreram muito com tudo isso. A mais velha, que tinha 13 anos, ficou revoltada com o pai. Parou de falar com ele por meses. Os outros 2 eram menores e não entendiam direito o que estava acontecendo, mas sentiam a tensão, sentiam que alguma coisa tinha mudado na família. O Rafael tentou usar as crianças para manipular a Mariana. Dizia que ela estava sendo egoísta, que estava destruindo a família, que as crianças precisavam do pai. Mas ela foi firme. Disse que as crianças precisavam sim do pai, mas de um pai honesto, não de um mentiroso. E que se ele quisesse ter uma relação com os filhos, ele ia ter que conquistar a confiança deles de novo, porque ele tinha perdido. Demorou um tempo, mas ele conseguiu reconstruir aos poucos a relação com as crianças.
Não era mais como antes, nunca seria. Mas pelo menos eles voltaram a se falar, a se ver nos fins de semana conforme determinado na guarda compartilhada. As crianças não esqueceram o que ele fez, mas aprenderam a conviver com aquela nova realidade. Cada uma de nós lidou com o trauma de forma diferente. Eu fui para terapia, como já mencionei. A Fernanda mergulhou no trabalho, focou em crescer profissionalmente para esquecer o que tinha acontecido. A Paula se mudou de cidade, disse que precisava de um recomeço total. A Júlia ficou um tempo afastada de tudo e de todos, processando, curando. E a Mariana focou nas crianças e em se reencontrar como pessoa, não só como mãe e ex-esposa. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que apesar de tudo, aquela experiência me ensinou coisas valiosas. Me ensinou a confiar no meu instinto. Me ensinou que sinais existem e a gente tem que prestar atenção neles. Me ensinou que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Me ensinou que eu sou forte o suficiente para sobreviver a uma traição daquelas e sair ainda mais forte do outro lado. Também me ensinou sobre sororidade. Sobre como mulheres podem se apoiar mesmo em situações estranhas e complicadas. Eu, Mariana, Fernanda, Paula e Júlia não tínhamos nada em comum além do fato de termos sido enganadas pelo mesmo cara. Mas isso foi suficiente para criar um vínculo, para a gente se ajudar a superar aquilo tudo juntas. E até hoje a gente se fala, se apoia, comemora as conquistas uma da outra. Eu aprendi também que não existe perfil de mulher que cai em golpe de relacionamento. A gente tinha idades diferentes, formações diferentes, experiências de vida diferentes. E todas caímos. Porque quando um cara é realmente bom em mentir, quando ele estuda as pessoas e sabe exatamente o que elas querem ouvir, é muito difícil não acreditar. Mas sabe o que é mais importante? É que agora todas nós sabemos reconhecer os sinais. Sabemos o que procurar, o que questionar, quando desconfiar. E isso é uma ferramenta poderosa. Porque a gente não vai cair de novo. E a gente pode avisar outras mulheres, pode alertar quando vir algo suspeito acontecendo com alguém próximo. Outra coisa importante que eu aprendi é sobre perdão. Não perdão no sentido de aceitar o que ele fez ou de voltar para ele. Mas perdão no sentido de soltar aquela raiva, aquele rancor que estava me consumindo. Porque guardar isso dentro de mim só estava me fazendo mal. Ele já tinha tirado 3 anos da minha vida com as mentiras dele. Eu não ia deixar ele tirar mais tempo fazendo eu ficar presa naquele ódio. Então eu perdoei. Não por ele, mas por mim. Para poder seguir em frente de verdade, para poder abrir meu coração de novo, para poder confiar em alguém no futuro. E foi libertador. Foi como tirar um peso gigante das costas. Eu não esqueci o que ele fez, nunca vou esquecer. Mas não guardo mais aquele sentimento de raiva destrutiva. As outras meninas também chegaram nesse ponto, cada uma no seu tempo. A Júlia demorou mais, era mais machucada de todas. Mas eventualmente ela também conseguiu soltar. A Mariana foi a mais rápida nisso, acho que porque ela tinha as crianças e não podia se dar ao luxo de ficar presa no passado. Ela precisava ser forte para eles. Uma coisa que eu quero falar também é sobre a importância de procurar ajuda profissional. A terapia foi essencial para mim. Eu não sei se teria conseguido processar tudo aquilo sozinha. Ter alguém neutro, que não me julgava, que me ajudava a entender meus sentimentos e a trabalhar eles, foi fundamental. Se você passou por algo parecido, por favor, procure um psicólogo. Não tenta lidar com isso sozinha. E sobre o Rafael, a última notícia que eu tive é que ele se mudou para outra cidade. Começou uma vida nova em outro lugar, longe de todas nós, longe das pessoas que sabiam o que ele tinha feito. Ele tentou fugir das consequências, mas eu imagino que onde quer que ele esteja, ele carrega isso com ele. Porque você pode fugir das pessoas, mas não pode fugir de si mesmo. Eu me pergunto às vezes se ele aprendeu alguma coisa com tudo isso. Se ele olha para trás e sente remorso de verdade, ou se ele só sente pena de si mesmo por ter perdido tudo. Eu espero que ele tenha aprendido. Espero que ele nunca mais faça isso com ninguém. Mas, sinceramente, eu não sei. E também não é mais problema meu. Eu fiz minha parte, expus as mentiras dele, protegi outras possíveis vítimas. O resto é com ele e com a consciência dele. O que eu posso dizer para vocês que estão me ouvindo agora é: prestem atenção nos sinais.
Se o cara nunca te leva na casa dele, se ele sempre tem desculpa para não te apresentar para família e amigos, se ele some em horários estranhos, se a história dele não bate, se você sente que tem algo errado, investiga. Não deixe o medo de parecer louca ou controladora te impedir de buscar a verdade. Porque é melhor descobrir uma verdade dolorosa do que viver numa mentira confortável. A verdade pode doer no momento, mas a mentira destrói aos poucos, corrói por dentro. E quando você finalmente descobre, o estrago já é muito maior do que seria se você tivesse descoberto no começo. Confie no seu instinto. Aquela vozinha na sua cabeça que diz que tem algo errado, ela geralmente tá certa. A gente tem uma intuição muito forte, mas a sociedade ensina a gente a ignorar ela, a não confiar no que a gente sente. Principalmente nós mulheres, que crescemos ouvindo que somos emotivas demais, que exageramos, que somos paranoicas. Mas não é verdade. Nosso instinto é poderoso e a gente precisa aprender a ouvir ele. Outra coisa, não tenha medo de ficar sozinha. Eu sei que a sociedade coloca muita pressão em cima da gente para estar em um relacionamento, para casar, para constituir família. Mas é muito melhor estar sozinha e em paz do que estar em um relacionamento tóxico que te deixa insegura, ansiosa, infeliz. Solidão temporária é infinitamente melhor que companhia que te faz mal. E quando você encontrar alguém de verdade, você vai saber a diferença. Vai ser como dia e noite. Com a pessoa certa, você não precisa ficar investigando, não precisa ficar desconfiada, não precisa ficar se perguntando se é verdade o que ele está falando. Porque transparência é natural quando a pessoa não tem nada a esconder. Ela te apresenta para todo mundo, te leva na casa dela, te inclui na vida dela de forma natural e espontânea. Foi o que aconteceu comigo com meu namorado atual. Desde o primeiro encontro foi diferente. Ele me levou na casa dele na segunda vez que a gente saiu. Me apresentou para os amigos na primeira semana. Conheci a família dele no primeiro mês. Ele me adicionou nas redes sociais dele e postou foto comigo sem eu pedir. Tudo foi natural, fluido, transparente. Porque ele não tinha nada a esconder. E olha, eu não vou mentir e dizer que foi fácil confiar de novo. No começo eu ficava procurando sinais, esperando que ele fosse me decepcionar também, esperando descobrir que ele estava escondendo alguma coisa. Mas com o tempo, vendo a consistência dele, vendo que as palavras e as ações dele batiam, eu fui relaxando, fui abrindo o coração de novo. A terapia ajudou muito nisso também. Minha terapeuta me ensinou a diferenciar entre cautela saudável e trauma que me impede de viver. Cautela saudável é prestar atenção nos sinais, fazer perguntas, conhecer a pessoa aos poucos. Trauma é sabotar relacionamentos bons porque você tá com medo de ser enganada de novo. E eu precisei aprender a navegar entre esses dois extremos. Hoje eu posso dizer que eu tô feliz. De verdade feliz. Não só no relacionamento, mas na vida como um todo. Eu cresci muito com tudo que aconteceu. Aprendi a me valorizar mais, a não aceitar menos do que eu mereço, a ter padrões mais altos. E isso se refletiu em todas as áreas da minha vida, não só nos relacionamentos amorosos. No trabalho, eu parei de aceitar ser desvalorizada. Pedi aumento, busquei reconhecimento, e quando não consegui onde eu estava, tive coragem de procurar outro lugar que me valorizasse. Nas amizades, eu cortei pessoas tóxicas que só apareciam quando precisavam de alguma coisa. Na família, estabeleci limites saudáveis. Em tudo, eu comecei a me respeitar mais e a exigir que outros me respeitassem também. E sabe de uma coisa? As pessoas respondem a isso. Quando você se coloca no seu lugar, quando você mostra que se valoriza, os outros também passam a te valorizar mais. Claro que alguns vão embora, aqueles que só estavam ali para te usar. Mas esses não fazem falta mesmo. Os que ficam são os que realmente importam, os que te valorizam de verdade. Voltando à história do Rafael, porque eu sei que é isso que vocês querem saber. A última vez que eu soube dele foi há uns 6 meses. Uma conhecida em comum me contou que ele tinha começado a namorar alguém novo na cidade onde ele se mudou. E gente, meu primeiro instinto foi sentir pena dessa mulher. Porque se ele não mudou, se ele continua sendo a mesma pessoa mentirosa e manipuladora, ela vai passar pelo que a gente passou. Eu pensei em tentar avisar ela de alguma forma. Mas aí eu me toquei que não era minha responsabilidade. Eu não conhecia ela, não sabia nem o nome dela. E mesmo que eu tentasse avisar,
ela provavelmente não ia acreditar. Porque é sempre assim, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. A gente sempre acha que o nosso caso é diferente, que o nosso amor é especial. Mas eu espero, de coração, que ele tenha mudado. Que ele tenha aprendido com tudo que aconteceu, com tudo que ele perdeu. Que ele tenha feito terapia, trabalhado seus problemas, e se tornado uma pessoa melhor. Porque apesar de tudo que ele fez comigo, eu não desejo mal para ninguém. Eu só quero que ele não machuque mais ninguém. E para finalizar mesmo agora, eu quero deixar alguns conselhos práticos para vocês que estão em relacionamentos ou que vão entrar em um no futuro. Primeiro, não tenha medo de fazer perguntas. Pergunte sobre a vida da pessoa, sobre a família, sobre os amigos, sobre os ex. Pessoa que não tem nada a esconder não se incomoda com perguntas. Pessoa que fica evasiva, que muda de assunto, que se irrita com perguntas normais, essa pessoa está escondendo algo. Segundo, insista em conhecer a casa da pessoa. Não precisa ser no primeiro encontro, mas se depois de alguns meses você ainda não foi na casa dele, tem algo muito errado. E se ele sempre tem desculpa, se ele sempre empurra com a barriga, desconfia. Porque ou ele não mora sozinho, ou ele mora em condições que ele mentiu sobre, ou ele tem outra pessoa morando com ele. Terceiro, preste atenção se a pessoa te inclui na vida dela de verdade. Você conhece os amigos, a família, os colegas de trabalho? Ou você existe num vácuo, só vocês dois, sem conexão com o resto do mundo dele? Porque se é assim, você provavelmente é um segredo. E ninguém mantém segredo de algo que é motivo de orgulho. Quarto, observe a consistência. As histórias dele batem. O que ele diz hoje é o mesmo que ele disse semana passada? Ou ele fica mudando detalhes, se contradizendo? Mentiroso geralmente não tem boa memória para todas as mentiras que conta, então acaba se contradizendo. Fique atenta a isso. Quinto, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Se o cara parece perfeito demais, se ele diz tudo o que você quer ouvir, se ele parece ter saído de um conto de fadas, desconfia. Pessoas reais têm defeitos, têm dias ruins, têm bagagem. Ninguém é perfeito. E se alguém está tentando parecer perfeito, geralmente é porque está escondendo algo muito imperfeito por baixo dessa fachada. Sexto e último, confia no seu instinto. Não dá para enfatizar isso o suficiente. Se você sente que tem algo errado, provavelmente tem. Não deixa ninguém te convencer do contrário. Não deixa ninguém te fazer duvidar da sua própria percepção. Você conhece a diferença entre ansiedade normal e um aviso genuíno do seu instinto. Aprenda a diferenciar e a ouvir esses avisos. Bom, gente, acho que agora sim eu contei tudo. Toda a história, desde o começo até o fim, com todos os detalhes importantes. Espero que isso sirva de alerta para vocês. Que vocês aprendam com o meu erro, com a minha dor. Porque se pelo menos uma pessoa que está ouvindo isso agora conseguir evitar passar pelo que eu passei por ter prestado atenção nos sinais, então já valeu a pena eu ter compartilhado essa história toda. Compartilhe esse vídeo com todas as mulheres que você conhece. Com suas amigas, suas primas, suas irmãs, suas filhas. Porque todo mundo precisa saber que isso acontece, que existem homens assim no mundo, e que a gente precisa se proteger. Não é paranoia, é precaução. Não é desconfiança doentia, é cuidado com si mesma. E se inscreve no canal para mais histórias como essa. Porque infelizmente eu sei que não sou a única que passou por isso. Tem milhares de mulheres por aí com histórias parecidas, algumas até piores. E quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente expor esses comportamentos, mais difícil fica para esses caras continuarem fazendo isso impunemente. Conhecimento é poder. Informação é proteção. E juntas, nós somos mais fortes. Então vamos continuar falando, expondo, alertando. Vamos continuar apoiando uma outra, acreditando uma na outra, protegendo uma outra. Porque no final das contas, a gente só tem a gente mesma. Um beijo enorme em cada uma de vocês. Sejam fortes, sejam espertas, se valorizem. E lembrem, vocês merecem alguém que as escolha de verdade, completamente, sem mentiras, sem esconderijos, sem vidas paralelas. Vocês merecem o melhor. Não aceitem menos que isso. Beijos, e até a próxima história.